Chuva de emoção na manhã desse domingo no Maraca. Vasco faz 3 pontos e arranca rumo à saída da degola. Essas e outras notícias agora no Bolorento Futebol Clube. Olá, Vascaíno, olá, Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Muito feliz nessa tarde de domingo, depois de uma manhã maravilhosa, onde o Vasco conseguiu arrancar a vitória por 1-0. Gol dele, Serginho, que estava apagado, que estava sumido, que não vinha sendo relacionado, entrou, fez o gol da vitória e o Vasco arrancou 3 pontos no Maracanã, lotado, debaixo de chuva, mas chuva de emoção, de muita alegria, de muito entusiasmo, uma chuva de esperança que temos que vamos sair dessa situação sem dúvida, amigos. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar um pouquinho das estrelas dessa partida, vamos falar da dificuldade que foi essa semana, porque foi uma semana muito difícil. Tivemos várias negativas, tentativa na justiça de impedir que a torcida fizesse a festa que fez. Vai eliminar para cá, vem eliminar para lá. O Vasco, mais uma vez, a sua torcida, o seu torcedor sendo humilhado, impedido de colocar os mosaicos, impedido de chegar cedo e preparar a festa. Não adiantou nada. Fomos lá, ganhamos com dignidade, jogando um futebol muito bom, principalmente comparado ao que víamos jogando nas últimas partidas. O Vasco está se encontrando, o Vasco está conseguindo ganhar corpo e já dá para começar a pensar um pouquinho mais adiante. Mas vamos por parte, vamos com calma. A gente conseguiu sair aí dessa semana difícil, a semana que a gente sofreu preconceito, a semana em que a justiça ainda não resolveu a liberação de São Januário. Sorte que temos aí 2 jogos fora agora, depois uma data FIFA, então tem tempo suficiente para o nosso jurídico trabalhar, devolver São Januário para que a gente possa voltar a fazer essa festa no nosso caldeirão, no nosso campo. Bom, vamos falar também de que é um sinal de que as coisas estão melhorando, começando com o gol de Serginho. O gol de Serginho dá totalmente mostras do que as coisas estão ficando melhor para o lado do Vasco. Porque é um cara que estava renegado, é um cara que não vinha nem sendo relacionado, é um cara que jogou na sua estreia logo que chegou, depois não jogou mais, depois ficou de fora. A sensação que a gente tinha é de que o Ramon não queria aproveitá-lo, mas eis que Serginho, com a saída do Orediano, vem a campo e faz um gol de oportunismo numa jogada muito boa do Piton, cruzamento na cabeça da referência que é o Verratti, que é uma cabeçada também tipicamente de centroavante. Dá uma cabeçada, uma bela defesa do goleiro Everson e na sobra o Serginho com oportunismo, abriu o placar aos 4 minutos, deixando o Maracanã ensandecido. E aí é assim, né? Sai um gol logo no início, a gente sabe que muda completamente a postura das duas equipes. Então, a estratégia que o Galo tinha armado e a própria estratégia que o Vasco tinha armado para o jogo, sai um gol aos 4 minutos, esquece que muda totalmente. Mas o Vasco muito, mas muito seguro na sua defesa, teve uma ótima postura, conseguiu conter o ímpeto do Atlético. Pecamos em alguns contra-ataques, o Vasco precipitou em algumas jogadas, aí a questão de treinamento. O Vasco poderia ter terminado essa partida aí, pelo menos com os 3-0, pelas condições que teve, as chances que teve. Eu não estou nem considerando as 2 bolas na trave, a bola do Verratti e a bola do Paulinho, na falta. Só estou considerando as vezes que o Vasco partiu para o ataque em maior número do que o adversário nos contra-ataques, mas as tomadas de decisões não foram as melhores, muitas vezes por conta do gramado, muitas vezes por precipitação, principalmente pelo lado do Peck, porque teve algumas oportunidades que o Peck poderia ter servido melhor seus companheiros, mas isso é uma questão de treino, que isso sirva de motivo para durante a semana a gente aprimorar um pouco mais essa questão do contra-ataque. Tivemos excelente oportunidade de sair com um placar um pouquinho mais avantajado. A gente poderia sim ter feito pelo menos mais 1 ou 2 gols se a gente tivesse aproveitado melhor essas arrancadas. Vamos fazer
agora um bate-bola em relação aos destaques da partida, porque foram muitos, cara. Foram muitos jogadores que jogaram muito bem. Começar pelo nosso centroavante, o Verratti. Ele foi fundamental no lance do gol. Ele dá uma cabeçada típica de centroavante, uma cabeçada que ele ataca a bola como é característica dele. Ele fez depois um lance também que foi no travessão, que se entra aquela bola, o Maracanã ia abaixo e mais uma vez, um jogador de referência que ajuda, por exemplo, o Piton. A gente não pode nem falar muito do Bambu porque a gente não está tendo o lateral direito de ofício, mas o Piton, que é um lateral esquerda de ofício, você tendo uma referência, isso ajuda e muito ao Piton na questão ofensiva. Piton fez um belo cruzamento, o Verratti testou para o chão, o Everson fez uma bela defesa, Serginho chegou lá chapando, fazendo 1-0 para o Vasco e levando a galera ao delírio. Então o Verratti é aquele tipo de jogador que a bola bate nele e fica. A bola não bate nele e vai à mercê para qualquer lado do campo. Não, ele domina, ele faz muito bem o pivô, ele ganha muitos duelos na cabeça, ele segura zagueiro, ele ajuda na defesa. Então ele teve uma partidaça hoje, o Verratti, apesar de não ter feito gol, né? Já era a terceira partida dele, seria 3 partidas, 3 gols, mas ele teve uma participação fundamental no gol do Vasco e ao longo da partida. Cansou no final, foi substituído pelo Sebastião, mas fez uma partida impecável. Por isso até que eu comecei por ele, pelo nosso centroavante. Não segui nem a ordem. Agora vamos de Léo Jardim. Entrem na fila do perdão aqueles que, porventura, fizeram críticas ao Léo Jardim. Eu fiz algumas, principalmente na questão da reposição de bola, principalmente no último jogo, que ele meio que deixou a desejar em algumas recepção, algumas devoluções de bola para a defesa ou para o ataque. Mas o jogo de hoje, cara, a gente precisa sim pedir perdão pelas críticas que fizemos. Ele teve pelo menos ali 2 ou 3 intervenções, uma inclusive cara a cara, uma outra bola que já estava chovendo demais, um chute do Hulk, que ele fez um movimento que, porra, só quem é da posição sabe o quanto é difícil. E ele foi e defendeu. Era uma bola que ia na bochecha da rede, não tinha jeito. E ele esteve lá presente, muito seguro, não deu brecha para o azar dessa vez, e o Vasco saiu com esse 1-0, muito deve-se a ele, ao Léo Jardim, que foi impecável. Chegando na zaga, Léo e Medel. Cara, botei os dois na mesma prateleira porque os dois foram monstros. O Medel jogou absurdamente, já tinha feito um jogo bom no jogo passado, mas esse jogo foi uma pintura. O Medel jogou, não errou nada, o jogo dele foi perfeito. O jogo dele foi monstruoso. E a reboque, o Léo. O Léo com uma saída rápida, o Léo com segurança. Pena que vamos perder o Léo para o jogo com o Palmeiras, mas beleza, é um jogo que a gente sabe que é difícil, de repente é melhor ele cumprir essa suspensão agora e depois ficar livre para os próximos jogos, que são confrontos diretos, por exemplo, contra o Bahia. Então, Léo Pelé e Medel. Nada a retocar. Partidas impecáveis, seguro. Eu estava no estádio e você consegue ver o quanto são zagueiros seguros, cara. É incrível a postura dos dois na zaga do Vasco. Então, maravilha, os dois jogaram muita bola. Passando para Bambu, cara, uma partida honesta. Bambu não comprometeu. Saiu na metade do segundo tempo com câimbras, cansou, até pelo o gramado pesado, não comprometeu. Jogou uma partida honesta, uma partida também segura. Não tivemos dificuldade ali. Obviamente, o Medel sempre dando aquela cobertura, sempre o ajudando, mas ele fez uma partida muito segura, o Bambu. Está começando a ganhar confiança, assim como todo o time, e isso é importante. É claro, precisamos ter um lateral direito de ofício. Vamos falar daqui a pouco do Gabriel Dias, mas o Bambu não comprometeu. Ele jogou hoje uma partida impecável também, jogou muito honestamente, muito tranquilo, sem comprometer. O meio de campo, o que fala do meio de campo com Praxedes, Paulinho e Zé Gabriel? Até o Zé Gabriel hoje jogou bem. Então, foram consistentes, eles ditaram o ritmo do jogo. O Zé Gabriel estava ganhando confiança, ele não complicou, ele jogou perfeito. O Paulinho
arrebentou, cara. Paulinho realmente foi um achado, uma grande contratação. Praxedes também jogou muito bem, mas isso a gente já tinha certeza de que ele tinha talento. O Paulinho a gente não conhecia, então pra gente era uma incógnita. E o Paulinho, desde a primeira partida, vem demonstrando que ele é um bom jogador. E esse trio de meio de campo, daqui a pouco, muito provavelmente, a gente não vai mais ter o que reclamar. A única peça ali que a gente reclama é do Zé Gabriel, e o Zé Gabriel tem melhorado, não tem achado que é o Beckenbauer, tem tido consciência de que ele precisa jogar o arroz com feijão ou o feijão com arroz, e isso, fazendo isso, o meio de campo fica perfeito, porque você tem o Praxedes que tem um bom toque de bola, um bom passe, um bom domínio, inteligência. O Praxedes é muito inteligente. E tem o Paulinho, cara, que é arisco, que parte para cima. Teve uma arrancada no segundo tempo que ele driblou 2 ou 3, faltou um detalhe para ele fazer o gol, porque ele acabou chutando um pouco mais fraco, mas foi perfeito o meio de campo do Vasco. E não é porque nós vencemos, não. É porque realmente os jogadores foram muito bons. O Praxedes, ele teve 2 ou 3 jogadas plasticamente lindas. Ele deu um chapéu. Depois ele teve uma jogada muito inteligente quando o gramado ficou já encharcado, que ele pega a bola, joga, faz uma alavanca, joga a bola por cima pro Peck que estava correndo pela ponta. Cara, tipo, de inteligência, de o cara perceber que não adiantava ele tocar pelo chão, porque a bola ia parar na água. Então ele deu um toque lindo, colocou o Peck na frente, já se livrando dos zagueiros. Então, um cara com muita técnica e muita inteligência para conduzir o jogo. Então, meio de campo impecável, impecável. Serginho, falamos um pouquinho dele no início, de esquecido a artilheiro do jogo. Então, Serginho também contribuiu e muito. Se tivesse que dar uma nota hoje para ele, seria nota 8, até porque ele vinha sem ritmo, vinha sem jogar, e hoje entrou e entrou bem, fez o gol da vitória, perfeito. Peck pecou nos contra-ataques, poderia ter aproveitado melhor na hora de dar o passe final. A gente perdeu ali pelo menos 2 ou 3 gols. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência, de calma, de encontrar o jogador certo para fazer o passe, para a gente tentar matar o jogo. Tivemos muito próximo de matar o jogo nos pés dele, mas é um jogador que luta muito o tempo inteiro, um jogador que volta para ajuda na defesa. Teve um lance no meio de campo que ele deu um chapéuzinho, depois complementou a jogada de forma linda, o que demonstra que ele é um bom jogador, sim. Agora, na mão de Ramon Dias, daqui a pouco ele vai se acertar. Eu sei porque eu tinha pessoas do lado lá reclamando, toda vez que ele errava um passe, todo mundo criticava, falava mal do Peck. Cara, não é para tanto. Eu acho que ele vai, agora chegando o Payet, chegando, melhorando o Paulinho, melhorando o Praxedes, ele tendo pessoas ao lado dele ali que ajude a acrescentar o futebol dele, eu tenho certeza que o Peck vai deslanchar e vai começar a nos dar muita alegria, sim. Gabriel Dias, cara, o cara entrou como um foguete. Teve um lance que ele fez uma tabela com o Rossi, e aí a bola foi um pouquinho forte, o Rossi deu um pouquinho a bola forte, a bola saiu pela linha de fundo, mas a velocidade que esse homem voltou correndo, eu fiquei impressionado. Falei, cara, o cara tá correndo muito. Ele realmente voltou como um foguete. E num lance bobo, um lance que ele estava protegendo a bola para a bola sair na linha de fundo, ele acabou se contundindo. Não sabemos ainda a gravidade da contusão, mas logo foi pedido substituição. Acredito que foi alguma coisa no joelho. Cara, mas é uma pena. Temos que torcer muito para que ele se recupere, porque o Gabriel entrou com má vontade, com má disposição. Talvez essa vontade, esse excesso de vontade, tenha complicado ele naquele lance. Porque realmente ele entrou com muita disposição para jogar. E vou te falar, queira Deus que essa contusão não seja nada grave, ele vai ganhar a posição. Porque a disposição que ele entrou, nos poucos minutos que ele teve em campo, deu para ver que o cara tá com vontade. O cara pulou, mergulhou numas 2 ou 3 bolas, evitando cruzamento na área. Porra, perfeito. No pouquinho de tempo que ele teve, foi muito bom, raçudo, com vontade. Infelizmente teve a contusão. Esperamos que não seja nada grave para que ele volte o mais rápido possível e nos ajude, porque a gente vai precisar do futebol dele. Rossi, a galera fez festa quando o Rossi apontou na linha do gramado para entrar em campo. Logo na primeira bola, ele já vai para a área e tira do pé do adversário, aí a galera foi ao delírio. Não teve oportunidade, porque acabou que o jogo não foi muito para o lado dele, mas deu para ver que ele com ritmo, ele com o condicionamento físico em dia, vai ser sim muito útil, e é um cara que é
muito querido da torcida. Então não tem como dar errado. É um cara que com certeza, com um pouco de ritmo de jogo, ele vai incendiar essa galera e vai ser muito útil, porque dá preocupação para os adversários. É um jogador que preocupa o sistema defensivo adversário. Cara, Piton jogou também tranquilo, não comprometeu, um belo lançamento que seria o gol do Verratti, que acabou sendo o gol do Serginho. Teve outras oportunidades, como eu falei no início, ele com uma referência fica muito mais fácil para ele. Então hoje estão de parabéns todos os jogadores, os que entraram, os que começaram jogando, o Emiliano, que não teve, as substituições foram perfeitas e o Vasco conseguiu esses 3 pontos. Agora, um destaque especial, não tem como eu terminar esse vídeo sem falar da nossa torcida. Cara, é muito emocionante voltar, eu que estou voltando ao Maracanã depois de algum tempo, eu que vivi o Maracanã das antigas, o Maracanã da geral, o Maracanã das arquibancadas de concreto, o Maracanã de 150 mil pessoas, voltar ao Maracanã hoje e ver famílias inteiras, crianças, idosos, cara, eram famílias inteiras, você olhava para o lado, tinha pai, mãe, filhos, avós, todo mundo reunido para assistir uma partida de futebol. Esse horário é muito legal também, porque permite que as pessoas possam levar os seus filhos, permite que os idosos possam ir. Então era um encantamento você ver a torcida muito feliz, obviamente com o resultado, mas durante o jogo, o tempo inteiro cantando, o tempo inteiro incentivando. Então eu preciso fazer uma menção honrosa para essa torcida hoje. A torcida foi simplesmente demais e foi muito bonito ver o Maracanã. Poderia ser melhor, porque fiquei toda uma área norte que estava interditada, que não foram vendidos ingressos. A gente poderia botar a carga máxima, porque a gente lotaria, a festa seria muito mais bonita. Mas, infelizmente, eles não querem que a gente bata o recorde de Maracanã, porque vai ficar feio para eles. Então, ficou aí 53 mil espectadores, provavelmente tinha mais, mas já está de bom tamanho. Conseguimos mostrar a força da nossa torcida, conseguimos mostrar para o time que se eles demonstrarem em campo o que estão demonstrando, a gente do nosso lado vai fazer a nossa parte e vai sim levar esse time para as alturas. Não quero aqui me precipitar, mas eu tenho certeza que vai vir coisa melhor aí do que somente sair da zona de rebaixamento. É só a gente dar sequência ao trabalho. Tem um jogo duríssimo no final de semana. Não sabemos se o Palmeiras vem com o time completo ou não, mas vamos acreditar que a gente vai conseguir pelo menos um ponto em São Paulo, que já seria muito importante para essa nossa arrancada e principalmente para dar a esse time muito mais confiança do que ele está tendo hoje. Mais uma vez, pedir a você que se inscreva no canal, que comente, que compartilhe, que dê o seu like, que faça com que o nosso vídeo seja replicado para outras pessoas nos seus grupos de amigos. E mais uma vez pedir a todos vocês muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e Vasco, vamos! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.